quem chegava era atendido. E eu troquei isso por agenda mesmo, horário marcado. Eu já tinha feito isso no passado e quase afundei meu consultório. Eu tinha feito de forma desorganizada. E essa vez eu abri agora, dia 1º de agosto, dessa forma. Essa semana que encerrou ontem, eu consegui trabalhar com a agenda fechada. Fechei a agenda, 100%. E semana que vem já está uns 75% fechado. Em muito pouco tempo eu tive esse resultado, né? E isso eu tô realmente muito... eu tô impressionado com esse negócio. De lá para cá, eu tive oportunidade, né, com essa demanda, a gente acabei tendo a oportunidade de fazer uma clínica, construir um nome, me associar a pessoas muito boas, muito queridas, e gente muito honesta, graças a Deus. Tive uma fase muito boa. Depois de certo tempo, a gente começa a perceber que fica um pouquinho estagnado. Depois de certo tempo, você trabalha e começa a perceber que, por mais experiência que você tem, apesar da formação que você tem, você começa a perceber que está um pouquinho estagnado. Apesar de você ir buscar, por mais que você faz, por mais que você trabalhe e vá buscar, a gente consegue perceber que às vezes o consultório está um pouco parado, a gente se sente um pouquinho impotente, com medo de piorar. Então, você está falando em relação aos... Você começou a perceber com o tempo passando e a concorrência aumentando, você viu isso começar a interferir, influenciar e afetar o consultório. O mercado era o mesmo, né, mas tinha o quádruplo de número de profissionais. Certo. Mas no consultório sempre foi plano, sempre foi particular, sempre foi os dois? Como é que foi isso? Eu atendia pelo SUS no local da prefeitura, eu era funcionário da prefeitura quando eu cheguei, e depois disso eu passei por um concurso de um hospital estadual e fazia plantões por esse hospital, eu era concursado e o público era atendimentos no SUS. Cheguei a atender várias vezes, 80 pessoas, 90 pessoas num dia, além de cirurgias, além de botar braço, ombro no lugar, aquele negócio todo, fazer gesso, mas era muita gente, o atendimento era com muito volume realmente. Mas no consultório... No consultório? No consultório realmente era planos de saúde e particulares. Entendi. Tá. E aí, só te fazer uma pergunta por curiosidade mesmo. O número de particulares, ele naquela época era maior do que agora? Agora que eu falo... Vamos estabelecer aqui, enfim, antes da pandemia. Antes da pandemia, pronto, é isso. O número de convênios sempre foi maior que o do particular, muito. Talvez 90% de plano de saúde e 10% particular. 80, 20, 90, 10. Nessa proporção. Alan, e aí é importante a gente falar assim, houve um tempo, né, já pegando explorando um pouquinho da tua experiência, houve um tempo em que era muita vantagem estar no convênio. Até a inflação era diferente, até os preços eram diferentes. Houve um tempo que valia a pena, não é isso? Que valia mais. E no caso do cirurgião, tem a questão também de você ganhar pelo procedimento também, não é isso? Veja só, eu vejo por dois aspectos. Quando eu cheguei aqui, eu estava com muita formação e pouca carreira, vamos dizer assim. Então eu precisava fazer meu nome e à medida que as oportunidades foram surgindo, eu fui me filiando, fui me cadastrando para atender pelos planos e eventualmente acabou sendo uma grande parte da minha fonte de renda, vamos dizer assim. Por um outro lado, na minha área específica, ortopedia, a gente mexe muito com materiais, por exemplo, placas, parafusos, etc., que são mais custosos. Você tem o preço do procedimento em si, do honorário médico, você tem os custos hospitalares e tem mais esse custo extra que são os materiais, os implantes, etc. Então, quando você começa a fazer matemática, a coisa sai realmente mais cara. Então, para você fazer exclusivamente o particular, fica um pouco difícil, porque realmente a população às vezes tem uma certa dificuldade, porque esses materiais, de maneira geral, eles são realmente custosos, são mais caros. Sim. Então, o plano de saúde acaba acomodando essa dificuldade e facilitando para a gente conseguir operar os pacientes. Entendi. Então, sempre foi uma coisa necessária fazer pacientes com planos. Você viu que já estava alguma coisa acontecendo, alguma influência no consultório, você viu, não, eu preciso dar um upgrade, né? E aí você viu lá algum vídeo nosso na internet, eu imagino. Foi assim, Sidney. É uma coisa interessante, porque assim, quando teve esse aumento do número de ortopedistas e a demanda, o número de profissionais aumentou muito e o mercado ficou mesmo, a gente percebe que quem está chegando também está chegando com boa formação, é uma coisa que começa a influenciar diretamente no que você faz. Eu estava realmente com medo, eu estava um pouco perdido, eu não conseguia enxergar uma solução palpável. Para você ter ideia, não foi só uma vez não, eu pensei em
em abandonar a medicina, eu fiz viagem para os Estados Unidos para avaliar a questão de investimento lá. Eu quase investi antes da pandemia. Eu deu um probleminha e logo depois da pandemia o dólar aumentou, a gente decidiu dar uma pausa e acabei não fazendo investimento lá. E nesse meio termo eu conheci o CVM. Eu estava rodando o dedo e procurando alguma coisa em termos de marketing e apareceu um videozinho no tela de vocês falando alguma coisa a respeito que me levou para uma live de vocês. Estava começando, ou estava no meio já de uma maratona de lives e exatamente era aquela live que falava de captação assertiva. Então foi uma coisa que eu falei assim, opa, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, e acabou me chamando muita atenção. E daí de lá eu acabei indo para o Instagram e para o YouTube, e tem aquele monte de conteúdo lá, e eu comecei a dar uma olhada, eu assistia as outras lives que estavam à disposição, e a parte da maratona mesmo, né? Então foi uma coisa que meio que encaixou. Aí eu falei assim, não, realmente é mais ou menos isso que eu preciso dar uma olhada nisso. A princípio o que me chamou mais era a questão do marketing mesmo. Mas quando eu fui ver as lives e o Insta e o YouTube, aí eu entendi que eu precisava de mais, que o negócio era mais embaixo. E quando eu comecei a fazer o curso, aí que eu fiquei assoberbado, né? Porque é uma coisa que impressiona com a quantidade de informação e a percepção que eu não tinha e hoje eu tenho. Uma coisa que eu comentei com a minha esposa esses dias, né? Quem está saindo da faculdade agora, da residência agora, são pessoas completamente antenadas em marketing, em YouTube, Instagram, Facebook, etc. E quem já está eu tenho 45 anos, então quem já está já passou um pouquinho, a gente não teve isso na formação. Então não faz parte do dia a dia. Então quando você vê, apesar de você ter mais experiência, às vezes tem até mais formação, chega uma pessoa com menos experiência, menos formação, mas está captando mais pacientes porque está fazendo a coisa certa, ou no consultório, ou na clínica, ou mesmo no marketing, e você ficou para trás. Para mim está valendo cada centavo e eu não tenho nem dúvida. Se tivesse que pagar de novo, eu pagava de novo, sabe? Eu tenho recebido vários tipos de elogios, e uma coisa interessante que eu tô gostando é que eu recebo elogios de todos os passos do CVM. Eu tenho um cheirinho de tangerina no consultório, que eu botei lá, um odorizador, e os pacientes, eles adoram esse cheirinho. Eu recebo muito elogio da secretária. O doutor, nunca fui tratado assim, porque a secretária, ela começa a fazer algumas perguntas também, que não são muito tradicionais, então despertam atenção no paciente. Eu, como ortopedista, eu meço pressão, eu faço oximetria, eu faço pulso e temperatura no paciente antes de entrar na consulta. A secretária faz, na verdade. É um diferencial. Então, aí você faz a consulta e o pessoal fala assim, mas doutor, nunca me perguntaram sobre como é que é para sentar no banheiro, se dói minha coluna para sentar na privada, se não dói para sentar na privada. Às vezes o paciente ele vem com certos tipos de dores que eu consigo explorar muito mais isso na consulta, consigo direcionar essa consulta para uma coisa muito mais tranquila e agradável, uma conversa que ela me conta muito mais. E tá ótimo. Aquele videozinho acho que foi sugestão, inclusive, de uma das alunas aqui do grupo do CVM. Eu botei em prática também. Eu tive muito retorno disso. Que legal, não sabia. Foi legal porque foi uma coisa diferente. Eu vim só porque eu nem ia vir e eu acabei vindo porque eu recebi esse vídeo. É bacana. Gatilho mental do comprometimento, do compromisso. Isso. E uma coisa que está tendo também é que a minha secretária, ela faz o pós-consulta, então ela liga para saber como é que o paciente está, se ele conseguiu agendar a fisioterapia dele. O senhor já começou a fisioterapia? Ou você conseguiu agendar, conseguiu fazer uma ressonância, por exemplo? Não, eu fiz ontem, estou esperando o laudo. Então vamos agendar para a semana que vem. Ela consegue trabalhar o agendamento, trabalhar o retorno. E isso os pacientes estão elogiando. Eu fiz uma troca porque eu atendia muito com agenda aberta, né? Ordem de chegada. Quem chegava era atendido. E eu troquei isso por agenda mesmo, horário marcado. Eu já tinha feito isso no passado e quase afundei meu consultório. Eu tinha feito de forma desorganizada. E essa vez eu abri agora, dia 1º de agosto, dessa forma. Essa semana que encerrou ontem, eu consegui trabalhar com a agenda fechada. Fechei a agenda, 100%. E semana que vem já está uns 75% fechado. Em muito pouco tempo eu tive esse resultado, né? E isso eu tô realmente muito... eu tô impressionado com esse negócio. Pelo contrário, tu estava aí sempre... Eu posso perguntar, gente, e se eu fizer...
Cara, e executava, sabe? Eu sou muito assim, eu tinha percebido o problema já no ano passado e estava sem achar uma solução. E quando você me apresentou isso da forma estruturada como é apresentada, eu sou um cara muito, eu sempre indago o porquê das coisas, mas eu não precisava indagar. O troço vem mastigado de uma forma que você fala assim, putz, o que eu vou perguntar aqui? O cara tá me dando dado, tá me dizendo como fazer, tá me dizendo a forma certa, tá me dando sugestão. Se eu tenho alguma dúvida, eu vou no grupo, pergunto, em 3 minutos eles respondem. Eu não tenho que ficar discutindo. Eu vou implantar. Se der certo, deu certo. Se não der certo, eu vou trocar para até dar certo. Então, eu fui fazendo, já consegui trabalhar essa semana com a agenda lotada, já surgiram cirurgias provenientes das lives, dos vídeos. Eu já vendi, consegui fazer a venda para os pacientes de tratamentos de formas diferentes de se abordar, de fazer o acompanhamento, a avaliação, a programação. Tenho recebido elogios, não só dos pacientes, de colegas que estão percebendo alguma coisa que está diferente. Então eu estou achando fantástico, eu não tenho nada a reclamar, pelo contrário, eu tenho a lhe agradecer publicamente porque está dando muito certo. Pô, fico feliz, de verdade.